Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra hoje, na versão online. Hoje nós temos a presença da Patrícia, ela vai fazer o nosso estudo, preparou com muito amor e carinho. Mas antes de eu apresentá-las para vocês, a gente vai fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo hoje. Então, pedir para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais essa oportunidade. Mais uma oportunidade, Senhor, de aprendizado. Pedimos, Senhor, que nesse momento a nossa vibração se eleve para a compreensão do nosso estudo. Pedimos também que intua a palestrante para decorrer o estudo da melhor maneira possível, para atingir os nossos corações e assim conseguir a nossa reforma tão sonhada. Agradecemos todas as bênçãos recebidas durante o dia, durante a semana, todos os milagres que ocorreram nas nossas vidas e todas as superações das dificuldades que nós tivemos. Pedimos agora a bênção para começar o nosso estudo. Agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Patrícia, muito bem-vinda. Hoje ela vai trazer para a gente o tema cólera, que está no Livro dos Espíritos, capítulo 9, que tem 9 e 10. Esse grande desafio, Agradecemos todo o seu carinho, sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pela oportunidade. Esse tema, ele consta realmente, a proposta do Maria Francisca para nós, consta do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou dividir com vocês a tela, e a proposta que nos foi dada, o desafio que nos foi passado pelo grupo, é para a gente vencer o orgulho. E ele consta lá do trecho, exatamente como você trouxe, Raquel, da cólera. Então, vamos dividir aqui com vocês o que está constando lá no Evangelho. Vamos ver se ele vai. Tá indo? Foi para vocês? Certinho, Patrícia, já está aparecendo. Perfeito. Então tá lá, esse tema nosso, Vencendo o Orgulho, consta ele é baseado, nosso estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 9 e 10, do capítulo 9, que trata das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E é um grande desafio para nós, Ele é intitulado A Cólera, mas especificamente nessa noite a gente vai falar de um tema um pouquinho mais profundo, que é o que desencadeia essa cólera, Então vamos tratar do orgulho. Mas vamos começar lá no Evangelho. Lá um espírito protetor, que a Kardec nos traz dessa forma, ele nos diz que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Ele já começa a nos chamando para a nossa realidade, Se a gente está se julgando mais do que nós somos, e se nós não suportamos essa comparação que alguém possa nos fazer, o nosso orgulho, ele sofre, o nosso ego, ele sofre esse baque. E o orgulho também nos faz considerar-nos, ao contrário do que realmente somos, tão acima dos nossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrita e aborrece. E aí esse espírito protetor está falando assim, ao contrário do que vocês imaginam que são, efetivamente, a gente se coloca acima dos nossos irmãos, acima dos nossos companheiros de jornada, quer como espíritos. Isso é muito importante para a gente pensar, porque muitas vezes nós espíritas temos uma tendência a imaginar que, por termos conhecido a doutrina consoladora, já somos por si só
melhores, estamos acima dos nossos irmãos, dos nossos companheiros em humanidade. Quer em posição social, né? Ou porque eu tenho uma condição intelectual, porque eu tenho uma condição financeira, ou seja lá o que for, que eu estou acima de qualquer companheiro, e quer nas vantagens pessoais, naquelas mínimas coisas que eu imagino que eu tenho mais direito, por qualquer motivo eu vou ter mais direito que qualquer companheiro. E aí, se eu sou questionado em qualquer situação, se é feito um paralelo, né, de qualquer dessas minhas situações que eu imagino em superioridade, eu me aborreço. E aí é o meu orgulho que fala mais alto. E aí o espírito continua, esse espírito protetor. Ele fala que coléricos, nós repelimos os mais ponderados conselhos em função do orgulho ferido por uma contradição. A palavra contradição, para a gente é importante a gente prestar atenção nela. Ele fala, o que seria isso? Qualquer coisa que é dita ao contrário do que eu penso. Qualquer coisa. O que é dito diferente do meu ponto de vista. Nós nos tornamos coléricos. E muitas vezes repelimos esses ponderados conselhos trazidos até pela própria espiritualidade superior, através que usa um companheiro, né, um encarnado, o nosso próprio mentor, para nos aconselhar, e o nosso orgulho ferido fala mais alto. Mas aí nós podemos alegar que não, eu já sou um espírito brando, já conheço a doutrina espírita, não tenho acessos de cólera, e aí esse espírito protetor vai mais um pouquinho nos cutucando. Ele fala das nossas impaciências. As impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Gente, quantas vezes nós nos pegamos impacientes porque o outro não faz como a gente faz, ou a gente acha que deveria ser feito, ou porque o outro não faz com a rapidez que a gente imagina que faça, ou o nosso perfeccionismo, porque a gente acha que nós somos os perfeitos. Então, a gente fala, pode deixar que eu mesmo faço, porque você não vai saber fazer como eu faço. E aí nós percebemos aí que essas contrariedades pueris nas coisas mais bobas, né? Principalmente dentro do lar, né? Fazem com que a gente reflita se estamos realmente querendo que o outro se dobre à minha vontade. Porque eu orgulhosamente acho que eu sou superior ao meu companheiro. E ele continua, para nós refletirmos, que a cólera, né, ou a impaciência, ela não remedeia, ou seja, ela não é o remédio, ela não traz o remédio a nenhuma situação. Que a cólera altera a saúde e compromete até a vida, fazendo de nós a primeira vítima. Quantos companheiros já não tiveram síncopes, problemas cardíacos, ou né, situações de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, ou até chega ao óbito em função de um acesso de cólera? Então, a gente precisa refletir. E quando isso efetivamente não chega, tem um outro ponto, que a cólera torna infelizes todos os que nos cercam. E ele coloca todos, e a gente lembra, inclusive, dos desencarnados, daqueles companheiros do plano espiritual superior que zelam por nós, que procuram nos intuir, e que traz esse nosso estado, traz uma infelicidade aos encarnados, que estão na nossa convivência, e também
aos desencarnados, aos nossos mentores, aos espíritos guardiões, né, que se sentem infelicitados por essa nossa reação. E aí esse espírito protetor nos traz que o espírita é concitado, ou seja, estimulado a esforçar-se para dominar a cólera, uma vez que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. E aí, quando a gente pensa nesse estado da cólera, né, nós ficamos refletindo sobre que muitas vezes na casa espírita, no nosso trabalho, na nossa vida social, nós não temos esse acesso de cólera, nós não temos essa impaciência. E aí, aparentemente, somos espíritas, igual ele, né, esse espírito protetor nos lembra, somos espíritas, temos conhecimento da doutrina dos espíritos. E será que lá na casa espírita, lá no trabalho, como é que eu estou me comportando? Será que lá na minha vida de sociedade, na minha vida social, eu consigo, através do verniz, omitir quem é que está por trás, quem é esse ser, né, que se encoleriza, que se impacienta? Como é que está meu orgulho nessas situações? E o Emmanuel, lá no livro Estude Viva, no capítulo 14, ele traz para a gente uma reflexão muito interessante em torno da irritação. É um texto longo, eu não vou colocar na tela para vocês, mas é como se fosse uma historinha e eu queria convidar vocês para a gente fazer uma reflexão, levando isso lá para a nossa casa espírita. Emmanuel nos fala, essa observação é estranha, mas é fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Sabe aqueles companheiros nobres, né, que a gente imagina assim, são os enobrecidos, são aqueles cheios de virtude. E ele fala, aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. A pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para a responsabilidade, consagra-se à obrigação e passa a prestigiar disciplina e tempo. A vida dela passa a ser a casa espírita, o trabalho da caridade em favor do outro, disciplina de segunda a sexta, lá o tempo, aquela coisa, pode contar com ele o tempo todo. Adquirindo mais ampla noção do dever, que reconhece necessária exprimir-se irrepreensivelmente executado, supõe-se com mais vasta provisão de direitos. Emmanuel fala o seguinte, a gente tem a noção do dever tão grande, tão enobrecido dentro de nós, e que nós falamos assim, não, eu sou uma pessoa correta, íntegra. E aí eu começo a achar que por isso eu tenho mais direitos do que todos os outros meus companheiros. E ele continua, e por vezes leva mais longe do que o necessário essa faculdade de preservá-los e defendê-los, iniciando as primeiras formações de irascibilidade, ou seja, de irritação, através da exacerbação, da superestimação do valor próprio. A criatura começa a ficar grande. Instalado o sentimento de autoimportância, a criatura abraça facilmente os melindres e as mágoas diante de lutas naturais que considera por incompreensões e ofensas alheias. Aí aquele companheiro dedicado, disciplinado na casa espírita começa a ficar magoado, ofendido, incompreendido, porque nem todos os companheiros estão
na mesma velocidade, na mesma sequência, no mesmo patamar que esse companheiro se imagina. Aí ele vai falar do que acontece do outro lado. Chegando a esse ponto, as vítimas desse perigoso síndrome vinculado à patologia da mente surgem perante os mais íntimos na condição de enfermos prestimosos, amados e evitados. Os companheiros começam a nos enxergar nessa situação como enfermos, que apesar de muito queridos, nós começamos a ser evitados. De vez que não se lhes pode ignorar a altura moral, tudo bem, temos um cabedal de conhecimento, temos um cabedal de informações, mas, ao mesmo tempo, os companheiros não conseguem adivinhar o momento da explosão. A qualquer momento que aquele companheiro, ou que nós formos contrariados, podemos explodir. Podemos ter um acesso de cólera, podemos sair melindrados, podemos abandonar uma tarefa, podemos nos sentir magoados. E ele continua, Emmanuel. E porque o mau humor dos espíritos respeitáveis, pelo trabalho que exercem e pela conduta que esposa, dói muito mais que a leviandade das criaturas menos afeitas à dignidade e ao serviço. O que ele está falando aqui? Tem uns companheirinhos que a gente fala assim, não, esse comportamento dele é assim porque ele não tem ainda o conhecimento da doutrina. Ele ainda tem comportamentos menos felizes porque ele ainda não tem esse acesso. É mais fácil desculpar esses companheiros do que aqueles que a gente percebe tendo já informações importantes da doutrina, informações importantes do Evangelho de Jesus. E aí ele fala, continua, semelhantes companheiros estimáveis e preciosos são procurados tão somente em regime de exceção ou postos à margem pela gentileza dos outros. São aqueles companheiros que, olha, só vamos chamar fulano para fazer tal estudo, tal palestra, se não tiver mais ninguém. Só vamos chamar tal companheiro para ir para a campanha do quilo, se o outro não aparecer. Porque somos interpretados à conta de amigos temperamentais. Olha isso que Emmanuel coloca. Amigos temperamentais ou nervosos distintos. E aí ele continua. Ao invés da gente, nessa historinha que Emmanuel colocou, porque a gente quase que consegue enxergar um ou outro da casa espírita, né? Ele vira para a gente e fala assim, examinemos a nós mesmos. Nesse momento você pensou em alguém do seu trabalho? Você pensou em alguém da sua família? Você pensou em alguém da sua casa espírita? Eu não estou falando para essa outra pessoa. Eu estou falando para você que está aí. E aí ele continua. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção com que se medica um órgão doente. Todas as vezes que a gente está com algum problema de saúde, a gente vai procurar aquele profissional que vai, naquela condição, olhar exatamente o órgão que precisa ser tratado, o ponto que precisa ser cuidado, de uma forma objetiva. E aí é o que a gente precisa fazer. Se a gente vence uma doença, se a gente vence um problema orgânico, quantos companheiros a gente escuta falando, fulano venceu o câncer, ciclano venceu tal doença. Nós precisamos vencer o orgulho.
Mas como assim? Como é que nós vamos fazer para vencer nessa batalha essa característica nossa? E aí Emmanuel, perdão, e aí o próprio Espírito de Verdade coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, para nós, essa frase desse espírito protetor é como se fosse aquela receita que o médico nos passa. Bom, você está achando que essa doença aí é incurável? Não tem jeito de reformar a sua própria natureza? Vai aí uma receita. Você precisa empregar esforços para corrigir os defeitos que você até hoje está se comprazendo, que você de boa vontade retém com você. E que exige de você muita perseverança para vencer essa patologia da alma. Então, tá lá, a dose de esforço e a dose de perseverança. Só que muitos de nós têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E aí é muito mais fácil a gente falar que essa patologia não tem cura. E nos entregamos, continuamos a nos entregar aos comportamentos que tornam todos à nossa volta infelizes, que nos fazem ficar isolados, que a gente começa um trabalho em algum lugar e aquele trabalho não caminha, e que traz um sentimento de falta de espaço em algumas situações, de não fazer parte de um grupo familiar, de se sentir mal em algum lugar. Então, o orgulho vira uma chaga que, sem nós percebermos, começa a minar a todas as relações à nossa volta. Só que, em vez de nós confessarmos de que somos os próprios responsáveis, né? Em vez de se confessar responsável por suas reações, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Muitas vezes nós usamos expressões do tipo, o sangue subiu a cabeça. Fulano talha o meu sangue. Porque a gente vê nesses dois exemplos a cólera, quando o sangue sobe a cabeça, ou o sangue talhado, quando a gente está completamente sem paciência com uma pessoa. E a gente muitas vezes fala assim, nossa, isso daqui é uma coisa, eu chego a tremer, isso eu não consigo resolver, porque meu corpo, meu organismo, é que na hora que eu vi, essa expressão a gente usa muito, na hora que eu vi, eu já tinha falado, na hora que eu vi, eu já tinha feito. Será que é meu organismo que está reagindo dessa forma? Peraí. Vamos ver aqui o que aconteceu. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. É fundamental nós tomarmos a rédea do que realmente nós já construímos ao longo de várias reencarnações, que são as nossas virtudes, e todos os vícios que nós ainda trazemos. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. O homem deformado que ele traz é o corpo físico, né, deformado, não pode tornar-se direito. Se nós já temos se nós já reencarnamos, ou se nós estamos com alguma questão de deformação no nosso corpo físico,
O nosso espírito não pode atuar nisso. Ele não consegue transformar o que está posto nessa reencarnação. Mas pode modificar o que é do espírito. O meu espírito consegue transformar efetivamente o que é do meu espírito quando o quer com vontade firme. Então, além daquelas questões que a gente viu, que é a perseverança e o esforço, precisa ter anteriormente uma vontade firme. E Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 67, ele vai fazer um comentário a respeito da carta de Paulo aos Efésios, que Paulo fala, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E Emmanuel, sobre essa passagem, vai falar sobre a má vontade. A má vontade gera sombra, a sombra fortalece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade cria discórdia, a discórdia desperta o orgulho. A gente poderia ter pulado, a má vontade vai gerar o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. Aí a vaidade é que são aqueles sentimentos, aquelas nossas reações, né? A raiva, a cólera, a impaciência, a maledicência. Todas essas paixões, filhas da vaidade e do orgulho. A paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual, e a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Se a gente for refletir nessa última frase que Emmanuel coloca, ele está falando que pela má vontade, pela incompreensão, e a gente pode falar assim, até hoje, até conhecer a doutrina espírita, ainda sofríamos a incompreensão. O evangelho estava posto para nós há 2000 anos, mas a gente ainda não o compreendia, e hoje vem a doutrina espírita fazer luz sobre esse evangelho para que a gente possa compreendê-lo. Então, aqueles nossos companheiros que ainda não tiveram essa luz, a gente pode justificar de certa forma, mas nós não. Nós não. Então, se até hoje rolamos no precipício das trevas, em reencarnação após reencarnação, hoje a gente já não pode mais nos permitir estar nesse roldão. Mas, além da má vontade, o Emmanuel também vai nos falar no capítulo 66 do mesmo livro do Pão Nosso, comentando a passagem de Paulo no mesmo capítulo lá aos Efésios. Então, em função disso, companheiros, vede prudentemente como andais. Porque se existe a má vontade, a boa vontade descobre o trabalho opera a renovação encontra o bem revela o espírito de serviço alcança a compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor gera renúncia, a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio, e o aprimoramento próprio santifica o homem. E o homem santificado converte o mundo inteiro para Deus. O mundo inteiro pode ser a sua família, o seu lar, o seu trabalho, a sua casa espírita. Quando nós nos santificamos, não significa que
nos tornamos espíritos perfeitos, mas quando a gente entende esse aprimoramento próprio e vai em busca dele, já é um caminho para a nossa santificação, para a nossa melhoria. E caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Só que Emmanuel, nesse mesmo livro, no capítulo 152, faz para a gente outra advertência. Que promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. E aí Emmanuel puxa a nossa orelha para falar assim, olha, tudo bem que vocês tinham dificuldade para ler o Evangelho, agora tem a doutrina espírita para poder fazer essa luz no Evangelho, mas vocês não podem se achar o suprassumo do máximo também, porque as promessas e revelações do Senhor chegam a todos os portos do conhecimento através de 1000 modos. Não dá mais para usar a desculpa. Então, além de não sermos os únicos que temos acesso a essas revelações, a essas promessas do alto, nós já tivemos durante muitos e muitos séculos essas informações, só que a gente antes não queria observar. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Qual que é o nosso objetivo? Aí é uma pergunta para a gente, para todos nós. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei qual é o objetivo da minha reencarnação. Só que o nosso objetivo não tem que ser o da reencarnação, porque o nosso objetivo maior é a nossa santificação, é a nossa melhoria. E essa, efetivamente, é que tem que ser, efetivamente, é que tem que ser nosso objetivo. É o nosso foco, é a nossa luz, sempre. Então, enquanto eu alegar a ignorância de objetivos e ficar me escondendo atrás das minhas falhas, eu não vou caminhar. Ou vou ter que caminhar cheia de percalços. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. E aí, Emmanuel traz para a gente uma terceira vontade. Ele fala da má vontade, ele fala da boa vontade, e ele fala para a gente da vontade paralítica, que muitas vezes nós ficamos atrás dela, usando ela como uma redoma, nos colocamos ali e nos paralisamos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Hahnemann, que é o companheiro desencarnado, o espírito que traz a mensagem do item 10, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para a gente que compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. É importante nós nos atermos a esse ponto, porque conservar-se vicioso, porque queremos permanecer vicioso, traz para a gente uma dupla responsabilidade.
Porque os vícios nós já trazemos das encarnações pretéritas. E querer permanecer nesse vício aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Aquele que pode corrigir, aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. A lei do progresso, Emmanuel traz para a gente um ponto muito importante, que ele traz, nós vamos pedir licença só para a gente fechar aqui, pegar para vocês uma passagem que Emmanuel nos traz, através de Paulo. Só um minuto. E ele faz o seguinte: se eu não escolher, só um minuto, que estava aqui bem à frente, a gente... Estava aqui. Eis porque é possível surge um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão, aquele que pede o tempo todo, poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo nos pergunta: nós vamos nos encontrar com Jesus no momento que ele que ele se nos apresenta a nós, que ele venha com vara ou com amor e espírito de mansidão? A gente sempre ouve falar aquela expressão, né? Nós vamos crescer, nós vamos evoluir na dor ou no amor. E Emmanuel traz para a gente as palavras de Paulo: vai ser com vara ou com espírito de mansidão? E aí eu falei assim, gente, como será que estava o espírito de Paulo naquele momento trazendo essa advertência? Com certeza não era com cólera, com certeza não era com impaciência, mas devia muito provavelmente ser com aquele espírito assim: vamos, companheiros, acordem, porque o progresso vai chegar. A lei do progresso, ela é infalível, como todas as leis divinas, mas acordar esse nosso coração para que esse caminho seja menos doloroso para nós e para todos que estão à nossa volta é fundamental. Então, nesses momentos de reflexão, né, finalizando o ano de 2020, que foi um ano de aprendizado tão grande para nós todos, em que nós tivemos momentos de impaciência, de intolerância, de dificuldade, achando que a nossa dificuldade era maior do que a de todos os companheiros à nossa volta. Então, que a gente possa refletir se realmente estamos fazendo a opção por aprendermos no amor e na mansuetude do Pai, ou se teremos que aprender na vara, através, não da vara do Pai, né? Porque a gente pensa, não vai ser Jesus que vai vir, mas através da nossa própria irreflexão, e sofremos, recolhendo em nós mesmos as consequências daquelas nossas atitudes impensadas. Então é isso, a gente finalizar essa nossa reflexão sobre o orgulho, sobre a cólera,
lembrando que nós podemos sim vencê-la, mas que depende efetivamente da nossa boa vontade para conosco mesmos. É isso. Boa noite a todos. E aí ficamos abertos aí as perguntas e os comentários. Nossa, Patrícia, que reflexão, viu? Já te agradeço essa reflexão maravilhosa dessa noite. Você colocou muitos pontos importantes, né? E você me pôs mais uma pergunta para me fazer no final do meu dia, que eu tenho algumas perguntas que eu gosto de fazer no final do meu dia, na hora que eu vou deitar, nas minhas orações, para me analisar meu dia. E você fechou seu estudo com uma pergunta assim, né? Eu coloquei na primeira pessoa, mas eu escrevi, estou aprendendo com amor ou com a dor? Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta todos os dias, né? Sim. Para a gente conseguir avaliar as nossas atitudes. Mas antes de eu, né, tirar algumas dúvidas e fazer algumas colocações muito interessantes do seu estudo, eu quero deixar em aberto, né, gente, a pergunta. Se alguém quiser perguntar, é só abrir o microfone e fazer, ou então enviar pelo chat, tá? Não precisam ficar com vergonha. Né? Às vezes alguma dúvida que surgiu, ou mesmo algum comentário que queira, né, fazer, a Patrícia pode, tá? Enquanto o pessoal vai pensando, Patrícia, nossa, assim, eu anotei tanta coisa que eu achei interessante, que tocou, sabe, lá no fundo, e no começo, quando você colocou, né, que nós espíritas temos que tomar muito cuidado, né, para não se colocar acima do outro. Eu acho que na hora que você falou isso foi assim, por mais que a gente tenta o tempo todo, é um trabalho que a gente faz, mas em alguns momentos a gente tende a cair, né, nessa questão, porque por a gente ter um conhecimento, às vezes, diferente do outro, a gente tende a acreditar, né, que a gente possa estar mais evoluído, só que não tem como a gente mensurar isso, né? Isso é uma questão que eu fico o tempo todo me vigiando para, em momento algum, eu cair nessa questão. E outra questão que eu achei muito interessante que você colocou, que é a questão da impaciência de impor a nossa visão, o nosso ponto de vista. Né? Então, achei muito legal e achei legal também ao decorrer que você foi colocando em relação a isso. E quando você contou, né, aquela história que você foi falando assim, a gente percebe pessoas assim ao nosso redor, no trabalho, na casa espírita, e quantas vezes a gente não deixa de fazer um trabalho porque tem pessoas com opinião diferente da nossa. Não só na casa espírita, mas no nosso trabalho, na família, né? O tempo todo, né? A gente está E é interessante isso, porque Emmanuel coloca para a gente, eu achei muito interessante ele falando que as ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Justamente nesses companheiros, nós que estamos lá estudando isso aqui, e justamente por isso a gente cai nessa casca de banana, que é uma grande casca de banana, de ficar irritado porque o outro não está naquele mesmo diapasão nosso, né? Não está na mesma sintonia naquele momento, às vezes, né? Não significa que seja sempre assim, mas às vezes naquele dia de infelicidade, no único dia, aquele companheiro está daquela forma, e a gente se melindra, se magoa, abandona o serviço. Né? Você falou tudo. Me vi muito nessa situação, sabe? De abandonar. Eu também, tá? Eu confesso que esse estudo, gente, me fez refletir meu comportamento, inclusive com muitas reuniões, muitas situações que a gente vê assim, um companheiro faz um comentário e você fala assim, falou para mim, tem certeza que ele falou isso, foi para mim. Quem falou? Né? É muito delicado. Exatamente. Realmente. E eu te falo que essa reflexão que você teve, né, quando você está montando o estudo, é interessante quando a gente está montando o estudo. Eu, pelo menos, assim, todo estudo que eu faço, eu falo assim, nossa, era para mim mesmo, eu precisava aprender mais. Mas você conseguiu passar isso para a gente também, porque eu também fiquei, você ia falando e anotando, eu ficava assim, gente, é para aqui. Como assim? É um recado de Deus. Eu brinco às vezes falando que assim, as nossas reuniões públicas, né, quando a gente está conectada com ela, é um recado de Deus, né, para a gente falar, entendi, onde ele está puxando a minha orelha.
início a gente sempre cai naquela tentação, né? Que aquele estudo é para o outro. Eu pensei assim, umas 5 pessoas poderiam estar escutando. Aí eu já me vigiei, falei, não, é para mim mesmo, eu que estou aqui, né? Então, é para o outro, né? Uhum. E tem uns que são mais para a gente, né, Raquel? Tem uns que a gente fala assim, não, gente, esse é com carta, veio com destinatário e ainda era registro, né? Assim, carta registrada. Não tinha desculpa de falar que não recebeu, né? E esse era com carta registrada para mim mesmo, porque eu não sou da reunião de quinta, é a Elde. E hoje ela me pediu, porque ela tinha uma entrevista à noite, não ia poder participar. E aí, na hora que eu vi o tema, eu já falei, sim, acho que era para mim mesmo. E aí, no que você foi ter com ele, eu falei, Deus, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje ouvindo e estar prestando atenção, né? Para todos nós. Lembrando que a gente tem sempre os desencarnados que nos acompanham, né, que são trazidos para as reuniões conosco. A gente sabe que mesmo nas reuniões online, a assistência vem toda do alto, então a gente sempre lembrar, né, que todas essas questões são tanto para nós encarnados que estamos aqui, quanto para os desencarnados que são trazidos também para fazer essa reflexão conosco, né? Nossa, isso é tão importante nessa questão da gente encarnado e dos desencarnados, né? Sim. E deixa eu ver, o Lucas, ele comentou aqui no bate-papo, o Lucas Rangel colocou, agradecemos pelo estudo, muito importante a reflexão. E a Janine colocou, que ela está como o Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, muita gratidão pelo estudo e reflexões necessárias. Sim. Eu acho que é esse momento, né, da gente estar avaliando tudo, né, e refletindo mesmo no dia a dia. E o fechamento, né, que eu achei muito importante, que se você quiser falar também mais um pouquinho para a gente, essa questão da gente não permitir, eu achei isso muito importante, e essa correlação que você fez também, da má vontade, boa vontade e a vontade paralítica, né? Ela, às vezes, ela trava a gente. A gente tem aquele interesse, mas a gente não consegue sair do lugar. Né? Se você quiser explicar um pouquinho mais disso para a gente, antes da gente finalizar. Bom, é importante a gente fazer essa... Eu vou até, já que você trouxe, vamos voltar lá no PowerPoint, que eu acho importante a gente ir lá nos pontos que ele traz. A má vontade gera sombra. Quantas vezes, gente, quando eu fiquei lendo, quando eu li, fiquei pensando, refletindo nessa colocação, muitas vezes a gente acha que os processos que a gente está vivendo são em funções de processos obsessivos, né? Que tem companheiros desencarnados nos obsidiando, que estamos passando por algumas situações que são frutos, né, de um processo externo, e que a gente precisa prestar atenção nesse ponto importante, que é a má vontade gera sombra. Todo momento em que eu não me predisponho a ter uma boa vontade de modificar aquilo que precisa ser modificado, eu vou estar criando à minha volta um ambiente muito propício para situações complicadas, né? Ele vai falar, o companheiro, né, o espírito protetor fala lá que a cólera, a impaciência traz a infelicidade não só para mim, mas para todos os que estão à minha volta. Então, se eu não trabalho com boa vontade, se a má vontade dessa minha mudança, dessa minha obstinação, gente, em ser melhor do que eu fui hoje, não é melhor do que eu era, do que quando eu reencarnei, é só fazer diferente, procurar fazer diferente. Aquele momento que eu perdi a paciência, hoje eu parar e falar assim, peraí, não quero, isso não está bom, isso não está me fazendo bem, eu estou trazendo a infelicidade, eu estou levando sombra, estou levando a estagnação, estou conservando mal à minha volta.
E ele vai falando, o mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia. A ociosidade leva a processos depressivos, processos complicados. Aí a discórdia desperta o orgulho. Porque aí eu começo, né? Eu sou melhor do que o outro. Como assim que quem está errado sou eu? Não. E olha que interessante. A ociosidade cria a discórdia. Mas a discórdia desperta o orgulho. O orgulho estava ali, dormindo, guardadinho em mim. Ninguém criou. Ele estava ali. Então, a discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior, aí os processos vão ficando complicados até chegar à cegueira espiritual, que a gente pode falar claramente, se a gente for pensar num processo obsessivo mais complicado, que começou comigo, individualmente, na minha má vontade. Por outro lado, aí a gente vai ter a boa vontade que Paulo fala com vede prudentemente como andais. É o que você falou, Raquel, de prestar atenção todos os dias. Como é que foi hoje? Como é que eu caminhei hoje? Então, a boa vontade descobre o trabalho. A boa vontade não cria o trabalho. O trabalho está pronto para o ceareiro a todo momento, né? Então, a boa vontade descobre onde que o trabalho está. Então, se o trabalho é em mim, se o trabalho é da reforma íntima, a gente não está falando aqui de trabalho de caridade, na casa, não, é o trabalho da reforma íntima. O trabalho opera a renovação encontra o bem, que aí é aquela história, como é que Jesus vai vir para mim? Como é que o alto vai vir para mim? Vai ser com vara ou vai ser com mansuetude? Então, a renovação encontra o bem, a renovação encontra a mansuetude e o amor. O amor revela o espírito de serviço, o espírito de serviço alcança a compreensão. E aí a gente chega na humildade. Só assim, efetivamente, gente, é que a gente vai ganhar humildade. É um trabalho a ser feito, não é uma coisa de um dia para o outro, eu achar que simplesmente hoje eu dormi orgulhoso, amanhã eu vou acordar humilde porque a gente fez esse estudo aqui junto essa noite. Definitivamente não é, né? E aí ele vai caminhando, falando que o amor gera renúncia, porque aí a partir do momento em que tiver humildade, eu não vou me melindrar mais como ontem, eu não vou me magoar mais como ontem, eu não vou ficar irritado, impaciente, colérico como ontem, né? E vamos chegar a essa luz. E tem esse outro ponto que é muito delicado, que é a vontade paralítica, né? Que é nós simplesmente ficarmos naquela situação. Sei que tem trabalho a fazer, não estou de má vontade, mas estou aqui esperando e vou receber, simplesmente vou assistir uma palestra e não vou fazer nada. Quando tinha casa espírita, a gente ia lá, tomava o passe, saía da cabine, simplesmente de braços cruzados. Não, eu fui lá, eu tomei o passe. Não, eu tive a boa vontade de ir na casa espírita. Eu fui lá assistir a palestra, toda quinta-feira eu estou lá assistindo a palestra. E aí? Essa vontade é boa ou ela está paralítica? Não está promovendo essa mudança que eu preciso, né? Então, nós vamos oscilar muito nesses processos, né? Somos espíritos imperfeitos. Então, vai ter dia que eu vou estar na vontade paralítica ainda, vai ter dia que eu vou ter que lutar contra a minha má vontade, mas que a gente cada vez mais procure ter boa vontade, né? Eu acho que é esse o ponto principal.
que só assim que a gente vai conseguir vencer o orgulho, né? Que é essa grande chaga que nós temos aí dentro de nós, que vai desencadear uma série de processos. Então, assim, eu acho que a grande questão para a gente refletir é isso. Mais do que como é que eu estou me comportando só, é como é que eu estou colocando a minha vontade em operação. Né? Eu acho que é esse ponto. Eu não sei se seria isso que você pensou, Raquel, mas foi essa reflexão que eu fiquei muito pensando nela, sabe? Para a gente ver esses três pontinhos aí que a gente, cada hora, se equilibra em um deles. Né? É isso. Não foi isso mesmo, né, que eu tinha pensado à medida que você foi decorrendo, e você explicou de uma forma, assim, mais clara ainda, né, para a gente essas três questões. E, mais uma vez, essa questão da vontade paralítica é muito importante, né, a gente está atento a isso, porque é o que você falou, às vezes a gente vai na casa, a gente assiste a palestra, a gente tem informação, mas o que a gente está colocando em prática dessa informação? Né? Porque a gente está conseguindo ter e, às vezes, a gente não consegue colocar em prática por esse desejo, né, interno que a gente não coloca em ação. Né? Ô, Janine, pode falar, sim. Fique à vontade. Raquel, achei muito bacana, né, o estudo, Patrícia, muita gratidão. E é algo que você me fez refletir ainda cada vez mais, que é o seguinte, que a nós cabe o melhoramento, né, a ressignificação, o trabalho diário, né, de melhoramento. Ao outro cabe o momento dele, né, que trabalhemos em nós a expectativa, né, em relação ao outro, porque muitas vezes a gente tem, principalmente pessoas amadas, né, que estão conosco, a gente coloca muita expectativa em relação a eles. E a gente sabe que a gente pode auxiliar no sentido, principalmente das ações, né, que a gente promove as ações do bem, o automelhoramento, mas que a reforma do outro cabe a ele, né? Então, se nós trabalhemos nós mesmos, já é um grande passo. Se estivermos dispostos a um passinho de cada vez, a uma reflexão diária, como você falou, e que Santo Agostinho tanto prezava, né, aquela reflexão noturna, a gente já está caminhando bem, né, para que a gente possa realmente não ficar nessa vontade paralítica, né, que seja uma vontade mesmo, uma força de vontade. Obrigada, Patrícia, foi excelente. Obrigada a vocês. E você, Janine, me fez lembrar de um ponto muito importante de uma palestra do Rossandro, que ele fala que a ansiedade é um processo do vaidoso que quer mudar o futuro. O vaidoso e o orgulhoso, e aí isso que você trouxe, essa reflexão da gente querer mudar o outro, a gente quer mudar tudo que ainda nem aconteceu, e aí gera em nós a questão, né, da ansiedade, e se aquilo não acontece como eu esperava, me traz uma melancolia, uma angústia, um processo complicadíssimo, e que aí a gente fala assim, gente, calma, como espíritas, nós temos que entender, é um dia de cada vez, é um companheiro no tempo dele. Principalmente na família, a gente, e agora esse momento de 2020 foi o momento da gente ter contato muito próximo com a família, então a gente quer mudar todo mundo hoje, né? Para que 2020 todo mundo já seja espírito perfeito. 2021, todo mundo espírito perfeito. Então, calma, né? É muito importante a gente ter essa serenidade, né, de ser menos ansiosos, deixar a nossa vaidade abaixar, o nosso orgulho abaixar, porque nós não vamos mudar ninguém, nem o ano seguinte, e não vai ser dessa forma. Então, vamos diariamente, diuturnamente, fazendo esse processo em nós, que o nosso exemplo é que vai ajudar o companheiro no tempo dele, a fazer a mudança dele. E que quando ele precisar de nós, nós estejamos serenos, tranquilos, para poder dar a mão e estender essa mão para o companheiro. Né? A grande questão, eu acho que é essa.
Exatamente, nossa, muito legal. E só para a gente fechar, é interessante isso que você, né, que vocês duas colocaram, da questão da gente não mudar o outro, a quarentena fez com que isso aflorasse, né? A gente ficou próximo da família, convivendo 24 horas, com todos os problemas e tudo, né? Aquela questão da gente não poder sair de casa, todo mundo preso em casa, tendo que conviver, né? Tudo se aflorou. E aí a questão do exemplo, eu vivenciei isso muito aqui em casa, vendo assim, situações às vezes bobas que geravam uma briga enorme, se fosse em outros momentos a gente nem teria tempo para isso, mas aí eu fui vendo pessoas da minha família assim, que se fosse por esse mesmo motivo, há um mês atrás ia brigar, mas a pessoa mudou de comportamento, ficou mais calma, mais tranquila, e aí na hora que eu ia toda, né, quando eu ia toda irritada, toda aquela ira, né, em cima a pessoa estava calma, tranquila, e pedia desculpa, aí eu falava assim, gente, como o poder do exemplo de transformação. Então, eu vendo a pessoa fazendo isso, eu falei, espera aí, mas ele está, né, tão humilde em relação à situação, por que eu vou chegar com tanta ira em cima? Então, eu comecei a me transformar em algumas situações pequenas em casa por ver o outro se transformando. Se a pessoa chegar querendo me dar uma lição de moral, falando, você não podia falar assim, você tinha que fazer assim, talvez eu não iria, mas com a simplicidade, com a humildade da pessoa no dia a dia, eu fui revendo as minhas atitudes. Então, é importante que a gente muda pelo exemplo, não é em falar, não é em querer pregar, né? É na ação. Isso é muito legal. É isso. Então, nós estamos chegando, né, no nosso horário já para finalizar. Patrícia, eu quero te agradecer imensamente, né, esse estudo assim, maravilhoso, né, esse carinho que você teve, toda esse estudo mesmo, minucioso que você fez, eu quero te agradecer muito, foi realmente transformador, né, para a minha pessoa e para muitas outras que estavam, para todos, né, presentes aqui hoje, encarnados e desencarnados, então a gente agradece de coração. Gente, eu que agradeço. Eu sempre falo que é com muita gratidão que eu recebo essas oportunidades de estudo do Maria Francisca Rocha. Hoje é o último estudo que a gente vai fazer no ano de 2020. Então, queria agradecer imensamente por poder estudar junto com vocês, que para mim é um aprendizado enorme estar aqui junto, tá? Obrigada a todos. Em nome do, né, agradeço em meu nome ao resto da turma do Maria Francisca. Agradecemos sim, e né, a gratidão também é nossa, e ano que vem estamos juntos, né? 2021 já está quase com as portas, né? Sim, exatamente. E ano que vem a gente conta com você. Então, para a gente finalizar, eu vou fazer uma prece, né, pedir todo mundo para relaxar novamente, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade, mais esse banquete espiritual, que nós possamos, Pai, colocar em prática no nosso dia a dia, nos nossos desafios constantes, todo esse aprendizado de hoje. Que nós possamos refletir as nossas atitudes antes das nossas ações, que nós possamos pensar antes de falar e agir de acordo com os seus ensinamentos. E que nas pequenas mudanças do nosso dia a dia, nós possamos sentir a transformação da nossa evolução. E que nós podemos controlar essa ansiedade, né, essa vontade de mudança imediata, que a gente consiga dar valor às pequenas atitudes. Agradecemos mais esse dia maravilhoso, mais essa bênção, essa ferramenta maravilhosa que nos proporciona encontrar e continuar aprendendo cada vez mais com o seu ensinamento. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos na sua casa, no seu lar, e que todas as dificuldades que nós tenhamos ao decorrer da semana, nós possamos encontrar uma solução na sua luz e no seu caminho. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Gente, uma ótima noite a todos. Muito obrigada.